durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Vamos à nossa página de abertura. É uma mensagem de Emmanuel. É uma psicografia recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã na noite de 8 de outubro de 71, em Uberaba, Minas Gerais. O título é Ante os Mortos. É verdade que te martirizas à frente da morte, na terra, mormente quando a morte surge, a ceifar-te os entes caros? Aflitiva a contemplação dos que partem do mundo em nossos braços, quando nos achamos no mundo, muita vez a nos endereçar angustioso olhar, como a pedir-nos mais vida no corpo físico, sem que nós possamos arredar da impossibilidade de fazê-lo. Profundamente constrangedora a mágoa de sentir-lhes as mãos desfalecentes em nossas mãos ansiosas na despedida. Entretanto, pensa neles, os companheiros que partem, na condição de viajores amados que te deixam provavelmente carregando consigo indagações muito mais agudas que aquelas que se te estancam no coração. Reflete nisso e não lhes agrave a dor. Muitos deles se afastam, marcados por impositivos urgentes de reajuste, compelidos a se arrancarem de hábitos longamente estabelecidos. Quase sempre oscilam entre os chamamentos da rotina terrestre e as exigências de renovação da vida espiritual. E isso lhes custa empeços e problemas para as readaptações necessárias. Mentaliza-os na condição de criaturas queridas em precioso refazimento, para que se afeiçoem sem maiores delongas aos encargos novos que os aguardam. Abençoa-os com as tuas melhores recordações, porque a tua lembrança ou a tua palavra alcançam a todos eles com endereço exato. Compadece-te, pois, dos supostos mortos e abstente de sobretaxar-lhes as preocupações com o pranto da angústia. Ao invés disso, dá-lhes a cobertura de teu afeto, cumprindo tanto quanto possível os deveres que estimariam ainda continuar a satisfazer. Eles estão em outras faixas de vivência, mas não irremediavelmente distantes. São amigos que te antecederam na inevitável viagem para a vida maior e a te rogarem auxílio, a fim de se retomarem no próprio equilíbrio ante o desempenho das novas tarefas que abraçam. Não ouvides, converte a saudade em oração de esperança e envia-lhes os teus pensamentos de compreensão e de paz. Ampara-os agora, para que te amparem depois. Boa noite a todos. Eu sou Martinha Meireles, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo que todos estejam bem, que sejam muito bem-vindos e agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta prece da saudade, onde eu trago reflexões do Evangelho de Jesus segundo a interpretação
do Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões de hoje têm como origem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, dos itens 67 a 70. Preces por um inimigo que morreu e prece por um criminoso. Esta coletânea de preces espíritas nada tem de absoluta, não é uma fórmula obrigatória. Ela tem como objetivo auxiliar aqueles que têm dificuldades para externar suas ideias e pensamentos. No prefácio destas preces, os amigos espirituais explicam sobre o conteúdo e o objetivo de cada uma dessas preces. No item 67, prece por um inimigo que morreu, o prefácio é o seguinte: a caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubéssemos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem à resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Na prece sugerida é a seguinte: Senhor, foi do teu agrado chamar, antes da minha, a alma de fulano de tal. Diga o nome do seu inimigo. Perdoo-lhe o mal que ele me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu contra mim. Então vamos às nossas reflexões e comentários a respeito do prefácio e desta prece sugerida para um inimigo que morreu. Nesta prece, o principal conteúdo que devemos ter em mente é a caridade e a prática do bem e do perdão, como um efeito moral. A morte não nos livra dos inimigos. Os espíritos vingativos podem perseguir com o seu ódio aqueles contra os quais guardam rancor, mesmo no além-túmulo. Sendo isso a causa da obsessão, da subjugação e até da possessão. Quando praticamos a caridade, o perdão, o bem, Deus não permite que sejamos atingidos por vinganças. Jesus nos recomendou reconciliarmos com nossos adversários o mais cedo possível. Recomendou também amar os nossos inimigos. O Espiritismo nos demonstra, por meio de experiência, a lei que rege as relações entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Kardec, interpretando o texto evangélico Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: não há coração perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível
ao bem proceder. Então, aqui nós vemos que, por várias razões, o perdão, o esquecimento das ofensas, não só vai beneficiar ao nosso inimigo que morreu, como a nós mesmos, que deixamos de carregar aquela mágoa no coração. Porque o perdão é cura. Uma vez perdoado, nós, ou perdoando, nós nos sentimos mais leves daquela mágoa, daquele sentimento de desconforto. Os amigos espirituais também nos advertem no prefácio desta oração que, de repente, aquele desconforto provocado pelo suposto inimigo pode até ter nos favorecido, ter nos beneficiado, tornando-nos mais fortes, corajosos, resignados, praticando a caridade e o esquecimento das ofensas. Que nós sabemos que estamos aqui num aprendizado, nós estamos aqui num colégio, numa escola de aprendizado. Aqui nós chegamos para aprender a convivência pacífica, o amor, a justiça, a caridade. Então é isso que nós temos que nos dispor com toda a nossa vontade, com toda a nossa intenção, nessa prática, nessa evolução, nesse deixar para trás os sentimentos que não vão contribuir em nada com o nosso progresso. Item 69. Prece por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece sugerida. Item 70. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações, mas numa nova existência, e dar-lhes força para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tende piedade dele. Novamente, temos aqui a necessidade da prática do bem e da caridade. Os mais sublimes ensinamentos amplamente divulgados e exemplificados por Jesus. Entre nós deve existir a fraternidade, sermos caridosos para com todos, pois mesmo os criminosos são criaturas de Deus e certamente serão tratados com misericórdia e perdão.
Se somos seguidores de uma doutrina que nos fala da lei de justiça, amor e caridade, e ainda não agimos com compaixão com aqueles que descumprem a lei de Deus, somos mais culpados e dignos de repreensão, pois eles podem não conhecer a Deus como nós conhecemos. E mais será cobrado daquele a quem muito foi dado. O que é o nosso caso, que já temos uma noção de que Deus é amor, é misericórdia, é perdão. A caridade não é apenas a esmola material ou as palavras de consolação e conforto. É também não julgar, não estabelecer diferenças, pois perante Deus somos todos iguais, e é assim que também devemos nos considerar. Se convivemos com criminosos, é com a permissão de Deus e com o objetivo de aprendizado e treinamento de habilidades e virtudes que ainda nos são necessárias. A caridade exemplificada por Jesus inclui a benevolência para com o próximo, mesmo que sendo este um criminoso. E Jesus o consideraria como um doente, digno de piedade. Claro que ainda não fazemos o mesmo que Jesus, mas podemos estender a prática da nossa caridade através de preces, que é também uma forma de caridade. Essas preces e orações certamente contribuirão com a assistência ao espírito, ajudando numa caminhada mais tranquila e fazendo com que ele entenda que precisa se modificar. Assim, estaremos vivendo a fraternidade. Essa fraternidade tão necessária ao progresso tanto individual como da humanidade como um todo. Estas foram as minhas reflexões para esta noite. Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite, que fiquem todos em paz. Caso alguém deseje se aprofundar e refletir mais sobre esse tema de hoje, ele pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6, no capítulo 12, itens 5 e 6, e no capítulo 11, item 14. Boas reflexões para todos, uma boa noite e fiquem em paz. Obrigada. Boa noite a todos, que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa estar presente em nossos corações. A prece dessa noite será oferecida aos desencarnados: Abel Bum, Adanil Firmino da Silva, Ademir Firmino da Silva, Ademir Vieira, Alfman Alves Aguiar, Aline Garcia Lopes, Almir Barreto, Alzira Jardim Gonçalves, Antonieta Rangel, Augusto César Reimão, Cacilda Ramalho de Figueiredo, Carlos Alexandre Gonçalves Maia, Caroline Amaral Ribeiro Oswald, Clara Torres Marques,
Dilcenir Rangel, Eduardo Gomes da Luz, Ezequiel Santana Filho, Francisco Neves Martins, Frederico Alves Vieira dos Santos, Gerson Montovone Pimentel, Iracema Gomes da Luz, Janaína Guimarães, Jorge Gomes de Figueiredo, Leonardo Borges, Lucimar Ninck Mendonça da Luz, Lúcio Paiva Souza, Luiz Cláudio de Oliveira, Luiz Moreira, Maria da Glória Gonçalves Maia, Maria Rosa Fonseca, Marlene de Souza Ribeiro, Natanael do Nascimento Flor, Nelson Fernandes Torres, Noel Martins da Costa Lima, Odílio Mangueira de Figueiredo, Paulo Marins de Matos, Pedro César Bernardino, Ronaldo Jardim Gonçalves, Rosângela Marques da Silveira, Rosilene Barbosa Castro, Sandra Lino Azeredo, Sidneia Martins Moura e Silva, Teófilo Correia Félix, Verônica de Azevedo Vieira, Victor Vinícius Felizardo Alves, Vilma Lima Ferreira, Valdir Rangel, Walter Joaquim Gil, Zilda Torres Bum. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos à nossa prece final. Vamos unir nossos pensamentos, sentimentos e emoções em agradecimento ao nosso Pai misericordioso, Senhor do Universo. Senhor, cá estamos e humildemente pedimos, fortaleça-nos o ânimo para que possamos cumprir os Teus desígnios, Senhor. Pedimos por nós mesmos, pelos irmãos que deixaram a terra em direção à pátria espiritual, que seus anjos protetores, enviados do Senhor, possam recebê-los, acolhê-los, confortá-los, instruí-los nessa nova caminhada. Assim como aos seus familiares e amigos que aqui ficaram, certos de que os sentimentos aqui desenvolvidos continuarão em nossos corações. Jesus, irmão, mestre, amigo, abençoe nossa prece e nossas intenções. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com o seu divino manto de paz e luz. Que assim seja, graças a Deus.